Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Ajeite seu travesseiro, aconchegue-se confortavelmente e prepare-se para uma jornada extraordinária que atravessa mais de 2.500 anos de história profunda, filosofia ancestral e sabedoria suprema. Nesta noite tranquila, iremos caminhar juntos pelos caminhos antigos que levaram à criação de uma das maiores religiões do mundo. Desde o nascimento de um príncipe que renunciou a tudo, passando por suas transformações espirituais, expansões através de montanhas e oceanos, até chegar aos dias de hoje, onde milhões encontram paz em seus ensinamentos atemporais. Acomode-se confortavelmente, respire fundo. Deixe que os relatos da história deslizem pela sua mente como um rio tranquilo e misterioso. Feche os olhos se desejar e apenas absorva as palavras enquanto mergulhamos na vastidão profunda do conhecimento budista. Que este relato seja como uma brisa suave, levando você gradualmente a um estado de paz, serenidade e compreensão genuína. A noite é longa, a história é profunda, e temos muito a explorar juntos. A Índia Antiga e o contexto histórico. Para compreender genuinamente o surgimento do budismo, precisamos nos transportar para a Índia Antiga, uma região de extraordinária complexidade religiosa, social e intelectual. Estamos falando de um período que precedeu Cristo por vários séculos, numa época em que a Índia era composta por diversos reinos, cidades-estado e repúblicas tribais, cada uma com suas próprias tradições e compreensões do mundo espiritual. Durante esta época, a religião dominante era o Vedismo, baseado nos Vedas, textos antigos e sagrados compostos entre aproximadamente 1500 a.C. até 1000 a.C. Estes textos eram considerados revelação divina pura, palavras reveladas aos sábios antigos chamados rishis através de meditação profunda. A sociedade indiana era estruturada de acordo com um sistema rigoroso e hierárquico de castas que permeava cada aspecto da vida. No topo estavam os brahmanes, os sacerdotes que podiam executar sacrifícios religiosos. Logo abaixo estavam os kshatriyas, os guerreiros e reis. Depois vinham os vaixas, os comerciantes, agricultores e artesãos. Na base estavam os sudras, essencialmente servos. E além disso estavam os intocáveis, postos para fora do sistema de castas. Este sistema não era meramente social, era visto como profundamente espiritual e religioso, estabelecido pela divindade suprema e considerado imutável. Durante esta era, a ideia do Dharma permeava toda a vida indiana. Dharma significa dever, obrigação ou lei cósmica universal. Cada pessoa tinha um Dharma específico, um conjunto de obrigações e práticas que deveriam ser seguidas de acordo com sua casta, idade e situação de vida. Seguir o Dharma era considerado o caminho para a virtude genuína, e afastar-se dele era considerado uma violação moral grave. Mas havia questões perturbadoras que incomodavam pensadores profundos. Qual era o significado verdadeiro da vida? Por que existia o sofrimento? Qual era a natureza verdadeira do eu? Por que as pessoas morriam? Estes questionamentos existenciais levaram ao desenvolvimento de várias escolas filosóficas e religiosas alternativas que desafiavam os pressupostos centrais do sistema védico e da ortodoxia religiosa dominante. O nascimento de um príncipe extraordinário. E é precisamente neste contexto de complexidade religiosa extraordinária e questionamentos filosóficos profundos que nasceu aquele que seria conhecido como Buda. Há aproximadamente 2.500 anos, possivelmente em torno do ano 563 a.C., embora os estudiosos ainda debatam a data exata, um menino nasceu numa pequena mas importante região que transformaria completamente a forma como milhões de pessoas compreendiam o significado da vida, do sofrimento, da morte e da libertação espiritual. Este menino nasceu num pequeno reino situado no norte da Índia Antiga, numa região onde hoje fica o Nepal moderno. Mais especificamente, nasceu numa cidade chamada Kapilavastu, a capital administrativa de um pequeno reino governado por uma família real do clã Shakya. Embora a história tradicional de seu nascimento seja envolvida por lendas magníficas e relatos míticos que foram acumulados e elaborados ao longo dos séculos subsequentes, a maioria dos estudiosos modernos considera que foi de fato uma figura histórica genuína. O menino foi nomeado Siddhartha Gautama.
O nome Siddhartha significa literalmente aquele que alcançou seu objetivo, um nome que se mostrou notavelmente profético considerando aquilo que o menino eventualmente se tornaria. Seu pai era o rei daquele reino, um homem de poder considerável chamado Suddhodana. Sua mãe era a rainha Maya, uma mulher de nobre linhagem extraordinária e refinamento notável. Siddhartha pertencia ao clã Shakya, uma verdade que mais tarde seria refletida em um de seus títulos mais importantes, Shakyamuni, que significa o sábio do clã dos Shakyas. De acordo com a tradição budista, o nascimento de Siddhartha foi acompanhado de vários presságios extraordinários. Dizem que sua mãe teve um sonho extraordinariamente vívido em que um elefante branco com tromba de ouro entrava em seu corpo, um sinal interpretado pelos adivinhos da corte como significando que ela havia concebido um ser extraordinário. Quando ele nasceu, supostamente houve uma chuva de flores perfumadas caindo do céu, os cegos recuperaram milagrosamente a visão, os surdos começaram a ouvir, e os mudos começaram a falar. Estes relatos, embora sem dúvida legendários, refletem a importância extraordinária que o budismo atribuiu a este personagem histórico. Logo após o nascimento de Siddhartha, sua mãe, a rainha Maya, adoeceu gravemente e faleceu apenas alguns dias depois do parto. Sua tia materna, a rainha Prajapati, que era irmã da rainha Maya, tornou-se sua mãe adotiva durante toda a sua infância. Quando Siddhartha era ainda um menino pequeno, um sábio renomado visitou a corte real de seu pai. Este sábio, de acordo com a tradição, examinou cuidadosamente o menino jovem e fez uma profecia extraordinária que mudaria tudo. O sábio previu que Siddhartha seguiria um de dois caminhos possíveis na vida. No primeiro caminho, se permanecesse envolvido com os assuntos mundanos, se continuasse envolvido com a vida secular, ele se tornaria inevitavelmente um grande conquistador e imperador, um monarca que unificaria toda a Índia sob seu domínio, alguém cujo poder político e militar seria absolutamente lendário. No segundo caminho, contrastante, se fosse exposto às realidades do sofrimento humano e renunciasse à vida mundana, ele se tornaria um mestre espiritual de sabedoria incomparável, um Buda, um ser completamente despertado e iluminado que ajudaria inúmeros seres a escapar do ciclo de sofrimento. O rei Suddhodana, ao ouvir esta profecia, foi tomado por um sentimento de esperança misturada com temor profundo. Adoraria que seu filho se tornasse um grande conquistador que expandiria seu reino. Porém, temia que seu único filho renunciasse voluntariamente ao mundo e se tornasse um asceta errante. Suddhodana tomou uma decisão extraordinária. Faria absolutamente tudo para garantir que seu filho seguisse o primeiro caminho, o da conquista mundana, e nunca jamais o segundo caminho da renúncia espiritual. A vida luxuosa no Palácio Real. Com esse objetivo determinado, o rei Suddhodana cercou seu filho com toda a riqueza, todo o luxo absoluto e toda a beleza extraordinária que um reino inteiro poderia oferecer. Siddhartha não seria meramente criado confortavelmente, seria criado num ambiente de opulência transcendental, isolado completamente de qualquer coisa que pudesse expô-lo à realidade do sofrimento humano. Este isolamento premeditado e meticulosamente executado seria um dos fatores mais importantes na trajetória posterior de Siddhartha. A infância e juventude de Siddhartha transcorreram numa atmosfera de beleza extraordinária. Segundo os relatos tradicionais, seu pai construiu para ele 3 palácios magnificamente construídos, cada um especificamente projetado para uma estação específica do ano. Havia um palácio de verão construído com princípios arquitetônicos sofisticados para ser naturalmente fresco mesmo sob o calor tropical intenso. Havia um palácio de inverno construído para manter o calor durante os meses frios. E havia palácios da primavera e do outono, cada um adaptado com precisão às suas respectivas estações. Siddhartha foi cercado não apenas por conforto físico, mas por beleza estética em todas as formas possíveis. Havia jardins elaborados dentro dos palácios onde flores raras de todas as partes do mundo floresciam em sequência contínua durante todo o ano, mantidas vivas através de cuidado extraordinário de horticulturistas especializados. Havia dançarinas graciosas que entreteniam o príncipe constantemente com coreografias elegantes. Havia músicos extremamente talentosos tocando instrumentos sofisticados. Havia poetas recitando versos de beleza incomparável.
Havia um harém de mulheres, todas destinadas a fornecer companhia constante e entretenimento perpétuo. Siddhartha foi treinado em todas as habilidades que se esperava que um príncipe possuísse. Era excelente em equitação, muito mais experiente que seus companheiros na arte de controlar cavalos selvagens. Tornava-se um arqueiro extraordinário, famoso por sua capacidade de atirar com precisão mesmo em movimento rápido. Aprendeu as artes marciais completas e era um lutador de grande força física. Era um nadador excepcionalmente hábil, absolutamente famoso por sua capacidade de nadar longas distâncias. Possuía conhecimento aprofundado de poesia refinada, literatura complexa, matemática avançada e todas as artes que preparavam um futuro governante. Casou-se quando era ainda muito jovem com uma mulher extraordinariamente bela chamada Yashodhara, que pertencia a uma família nobre extremamente importante. Seu pai esperava que este casamento criaria laços ainda mais profundos com a vida mundana, com responsabilidades familiares que o prenderia ao mundo dos afazeres materiais. Com Yashodhara, Siddhartha teve um filho chamado Rahula, que significa grilhão ou corrente, um nome profundamente profético sugerindo que o filho era visto como algo que prenderia Siddhartha permanentemente ao mundo. O príncipe tinha absolutamente tudo que qualquer pessoa poderia desejar. Tinha poder real, beleza extraordinária, riqueza imensurável praticamente ilimitada, companhia constante de pessoas atraentes e entretenimento perpétuo. Tinha uma vida que era de perfeição quase absoluta segundo os padrões mundanos. Porém, há um provérbio universal que diz que o coração humano sempre deseja irresistivelmente aquilo que não pode ter. Por mais que seu pai se esforçasse em construir um mundo de puro prazer ao seu redor, era simplesmente impossível evitar que Siddhartha entrasse em contato com as realidades mais profundas da existência humana. Os 4 sinais que mudaram tudo. Aos 29 anos, após 29 anos de viver numa ilusão cuidadosamente construída de perfeição mundana, Siddhartha começou genuinamente a questionar a natureza da vida que havia levado. Os relatos descrevem que neste momento, ele pediu repetidas vezes ao seu cocheiro para levá-lo para fora dos portões do palácio. Em suas saídas, em ocasiões diferentes, Siddhartha encontrou aquilo que ficaria conhecido como os 4 sinais. Estes 4 encontros extraordinários seriam absolutamente cruciais, transformando completamente sua compreensão do mundo e iniciando o processo que eventualmente levaria ao seu despertar espiritual verdadeiro. No primeiro passeio memorável fora dos portões, enquanto viajava pelas ruas da cidade, Siddhartha viu algo que nunca havia visto durante toda a sua vida protegida. Viu um idoso. Este homem era frágil, sua pele enrugada profundamente com as marcas do tempo, seu corpo curvado e deformado pela passagem inexorável do tempo, seus cabelos brancos como neve imaculada, seu movimento lento e laborioso, como se cada passo custasse uma quantidade extraordinária de energia. Siddhartha, que havia passado toda a sua vida cercado exclusivamente por pessoas jovens e belas, ficou profundamente chocado e perturbado. Perguntou ao cocheiro: quem é este homem? Por que se parece assim? Por que é tão frágil? O cocheiro explicou que este era o processo natural pelo qual todo ser vivo passava. Que todos, sem nenhuma exceção possível, envelheciam com o tempo. Que as forças do tempo afetavam todos igualmente. Que nenhuma quantidade de riqueza, poder ou beleza poderia evitar este processo inevitável. Que ele próprio, Siddhartha, envelheceria um dia desta mesma maneira, seu corpo tornaria frágil, seus cabelos brancos, sua força se dissiparia. Esta revelação afetou Siddhartha profundamente. Pela primeira vez genuína em sua vida protegida, compreendeu verdadeiramente que o tempo não era neutro em relação à beleza humana e à força corporal. Compreendeu que havia um inimigo insidioso, não um inimigo que pudesse ser derrotado em batalha, mas um inimigo invisível chamado envelhecimento que constantemente transformava tudo que era belo em algo frágil e deplorável. No segundo encontro perturbador, em outro passeio subsequente, Siddhartha viu algo ainda mais perturbador. Viu um homem extremamente doente. Este homem não era apenas levemente indisposto com uma doença comum. Estava acometido por uma enfermidade grave, sua existência física contaminada pela doença. O homem estava deitado desamparado no chão,
coberto de feridas abertas e lesões pútridas. Seu corpo exalava o odor desagradável da decomposição. Seus sons eram lamentos agonizados, gemidos de sofrimento intenso que ecoavam pela rua. Aqueles ao seu redor evitavam se aproximar com medo genuíno, temendo o contágio, temendo que a doença pudesse ser contagiosa. Novamente, Siddhartha, que havia vivido toda a sua vida num ambiente de sanitariedade extrema onde qualquer doença era cuidadosamente prevenida, ficou perturbado profundamente. Perguntou ao cocheiro: "O que é isto que afeta este homem? Por que sofre desta forma terrível?" O cocheiro respondeu: "Doença é também uma parte completamente natural da existência humana, que poderia acometer qualquer pessoa, completamente aleatoriamente, a qualquer momento. Que nenhuma riqueza, poder ou beleza poderia garantir imunidade à doença. Que o próprio Siddhartha, apesar de toda a sua riqueza, poderia adoecer desta forma horrível e experimentar sofrimento incomparável." Este segundo encontro aprofundou ainda mais a inquietação existencial de Siddhartha. Compreendeu que além do envelhecimento, havia outro inimigo, a doença. Havia uma fragilidade inerente ao corpo humano que o tornava vulnerável a infecções, danos e corrupção. No terceiro sinal profundo, viu um cortejo fúnebre solene. Um corpo humano estava sendo carregado em procissão cerimonial, envolvido em panos fúnebres sagrados. Centenas de pessoas seguiam o cortejo em silêncio respeitoso, muitas chorando profusamente, lamentando profundamente a perda. O cheiro perturbador da morte permeava completamente o ar. A dor visceral daqueles próximos e amados do morto era absolutamente palpável, como uma ferida aberta que sangraria para sempre. Siddhartha perguntou ao cocheiro com voz tremendo: "O que isto significa?" O cocheiro respondeu: "Isto é a morte, o fim inevitável de toda a vida. Que todo ser vivo, sem exceção, morreria um dia. Que o corpo, por mais belo, forte ou extraordinário, eventualmente deixaria de funcionar. Que a consciência sairia dele, abandonaria o corpo, tornando-se apenas matéria inerte. Que aqueles amados seriam deixados em lamento perpétuo." Este terceiro sinal tocou algo muito profundo em Siddhartha, abalando os fundamentos de sua compreensão. Compreendeu que havia um terceiro inimigo muito mais final e definitivo que o envelhecimento ou a doença. Havia a morte. E esta viria inevitavelmente para todos, absolutamente sem exceção, completamente inescapável. Ninguém poderia escapar dela. Nenhuma riqueza, poder ou habilidade poderia salvar alguém da morte. Mas o quarto sinal foi diferente. Enquanto Siddhartha meditava profundamente sobre o significado daquilo que havia visto, absorvendo a profundidade daquilo que havia compreendido, viu alguém que parecia oferecer uma alternativa completamente diferente. Viu um asceta, um homem que havia renunciado completamente a absolutamente todas as posses materiais. O asceta tinha apenas o mínimo de roupas, carregava poucas posses, sua vida inteira era dedicada à busca de verdade espiritual. O que impressionou Siddhartha profundamente não era a sua pobreza material, mas sua dignidade espiritual transcendental. Apesar de não ter absolutamente nada materialmente, o asceta caminhava com calma interior profunda. Seu rosto refletia uma paz que não tinha nada a ver com comodidade física. Havia satisfação interior, uma completude que transcendia as circunstâncias externas. Este quarto sinal foi absolutamente crucial. Enquanto os três primeiros demonstravam a fragilidade do caminho mundano da busca de prazer e acumulação, o quarto sinal sugeria que havia uma alternativa completamente diferente e radical. Havia um caminho que poderia levar a uma realização interior independente das circunstâncias externas. A grande renúncia. Após estes 4 encontros extraordinários, a mente de Siddhartha não poderia mais permanecer em paz. Havia compreendido uma verdade fundamental, que nenhuma quantidade de riqueza material, luxo ou prazeres sensoriais poderia resolver os problemas fundamentais da existência humana. Havia compreendido que o envelhecimento, a doença e a morte eram inevitáveis, atingindo todos igualmente. Havia compreendido que existia uma alternativa àquela vida de busca de prazeres mundanos.
Havia um caminho de renúncia e dedicação à verdade que poderia oferecer libertação mais profunda. A decisão que Siddhartha tomou foi extraordinária, radical e completa. Aos 29 anos, durante a profunda noite, enquanto todos dormiam, ele decidiu partir. Não deixaria uma carta, não haveria discussão, não haveria despedidas formais. Simplesmente partiria silenciosamente. Deixaria para trás seu reino e sua posição de poder. Deixaria para trás sua riqueza imensurável. Deixaria para trás sua juventude e beleza. Deixaria para trás sua esposa, Yashodhara, que dormia ao seu lado. Deixaria para trás seu filho recém-nascido, Rahula. Deixaria para trás sua família inteira, seu pai que o havia criado com tanto cuidado para evitar precisamente este resultado. Deixaria para trás tudo que qualquer pessoa comum consideraria absolutamente precioso e desejável. Segundo a tradição, Siddhartha deixou o palácio durante a profunda noite, galopando num cavalo vigoroso durante muitas horas, colocando a máxima distância possível entre si e o mundo abandonado. Após viajar pela noite inteira e prolongar-se pela manhã, finalmente parou longe o suficiente para se sentir seguro. Neste ponto, cortou seus cabelos com uma faca. Removeu suas vestes finas e aristocráticas. Trocou suas roupas reais com uma seta simples que encontrou, recebendo suas vestes simples em troca. E assim começou sua transformação de príncipe real em buscador espiritual anônimo. Os anos de busca espiritual e austeridade. Durante os próximos 6 anos, Siddhartha se dedicaria a uma busca incansável pela verdade. Viajaria pela planície gangética da Índia Antiga, visitando os mestres espirituais mais renomados da época, aprendendo de diferentes tradições e práticas. Durante este período extraordinário, aprenderia das mentes mais sofisticadas e das práticas mais avançadas que sua época oferecia. Inicialmente, encontrou um professor chamado Alara Kalama, um mestre reconhecido por sua sabedoria e suas práticas meditativas avançadas. Com Alara Kalama, Siddhartha estudou técnicas sofisticadas de meditação, métodos para treinar a mente e acalmá-la profundamente. Demonstrou uma capacidade extraordinária de avançar rapidamente nestas práticas. Enquanto outros estudantes levavam anos para alcançar certos níveis de absorção meditativa profunda, Siddhartha alcançava estes estados num período remarcável e breve. Alara Kalama ensinou a Siddhartha um estado meditativo chamado o estado da ausência de algo. Neste estado, a mente se tornava tão calma que era como se a consciência estivesse num vazio, num estado onde não havia nenhum objeto de consciência. Era uma absorção profunda, uma quietude mental extraordinária. Após dominar este ensino, Siddhartha perguntou a Alara Kalama: é este o objetivo final? É isto aquilo que você considera a libertação completa? Alara Kalama respondeu honestamente: sim, é o estado final que posso oferecer. Mas quando Siddhartha refletiu profundamente sobre este estado, começou a perceber um problema fundamental. Sim, enquanto estava em meditação profunda, a mente estava em completa paz e quietude. Mas quando saía da meditação, quando retornava para o mundo ordinário, todos os seus problemas, todas as suas angústias, todos os seus questionamentos ainda estavam lá. A meditação era como um repouso temporário, mas não era uma solução fundamental. Não resolvia a questão de base: por que existia o sofrimento em primeiro lugar? O que havia causado sua existência? Como poderia ser permanentemente erradicado? Portanto, Siddhartha deixou Alara Kalama e procurou por outro professor. Encontrou um mestre chamado Daka Ramaputa, que o ensinou um estado meditativo ainda mais sutil, chamado nem consciência nem não consciência. Este era um estado onde a mente era tão refinada que era quase como se não houvesse consciência nenhuma, mas também não era ausência completa. Era uma suspensão misteriosa entre ser e não ser. Novamente, Siddhartha alcançou rapidamente este estado extraordinário. Mas novamente, quando refletiu profundamente, percebeu que tinha o mesmo problema fundamental. Enquanto estava absorto nesta meditação, havia paz. Mas quando retornava, o problema fundamental permanecia intocado.
Determinado a encontrar uma verdade mais fundamental, Siddhartha começou a seguir um caminho completamente diferente. Se a meditação profunda não resolveria o problema, talvez a resposta estivesse na negação extrema do corpo. Começou a praticar uma disciplina de austeridade rigorosa que duraria 6 anos inteiros. Durante 6 anos, Siddhartha se submeteu a práticas cada vez mais extremas. Jejuava até o ponto em que seu corpo se tornava quase esquelético. Comia apenas uma pequena quantidade de comida a cada poucos dias, às vezes apenas um grão de sesame ou uma lentilha por dia. Seu corpo se tornava extremamente frágil e enrugado. Não dormia confortavelmente, dormia em posições desconfortáveis, frequentemente ao relento, sujeito aos elementos. Sua pele se tornava áspera e enrugada prematuramente, seus ossos começavam a mostrar através da pele. Meditava sob o sol quente durante horas cada dia. Praticava respiração contida, retendo o ar nos pulmões até o ponto em que causava dor e vertigem. Alguns relatos descrevem que praticava posições yoga extremas, causando sofrimento deliberado ao seu corpo. Durante este período, teve companheiros que também praticavam austeridade extrema. Estes companheiros o admiravam profundamente por sua determinação extraordinária. Viam nele alguém que estava verdadeiramente disposto a sofrer por verdade. Mas após 6 anos destas práticas extremas, Siddhartha começou a perceber que havia um problema com este caminho também. Seu corpo estava sendo danificado, sua saúde estava deteriorando, mas sua mente não estava se tornando mais clara ou iluminada. De fato, através da privação extrema, a mente estava se tornando mais confusa, mais fraca, menos capaz. Não era possível pensar claramente quando o corpo estava definhando de fome. Não era possível meditar profundamente quando o corpo inteiro gritava de dor. Compreendeu que havia chegado a um beco sem saída com este caminho também. O caminho do meio. Neste momento crucial, aos 35 anos de idade, após 6 anos de busca intensa, Siddhartha chegou a uma percepção profunda que seria absolutamente revolucionária. Compreendeu que havia um caminho intermediário entre estes dois extremos. Havia um caminho que não era nem indulgência completa em prazeres sensoriais nem negação total e autodestrutiva do corpo. Havia um caminho que equilibrava a necessidade de cuidar do corpo com a necessidade de treinar a mente adequadamente. Este percebimento seria chamado posteriormente de o caminho do meio, um conceito que se tornaria central a toda a filosofia budista que viria depois. Siddhartha começou a cuidar melhor de si mesmo. Comeu mais adequadamente, o suficiente para restaurar sua força e vitalidade, mas não em excesso ou autoindulgência. Dormiu melhor, o suficiente para recuperar energia apropriadamente, mas não em conforto excessivo. Praticou meditação de forma consistente, com dedicação genuína, mas sem autotortura ou sofrimento autoinfligido desnecessário. Durante este período de recuperação e reorientação, ele estava viajando em direção a uma região chamada Bodhaya, próxima a uma cidade chamada Gaya. Nesta região, havia uma árvore antiga chamada Árvore da Figueira Sagrada ou Bodhi, que significa Árvore do Despertar. A noite extraordinária da iluminação. Aos 35 anos, após 29 anos de vida mundana e 6 anos de busca espiritual dedicada, Siddhartha chegou a esta árvore Bodhi. De acordo com a tradição, ele se sentou em meditação embaixo daquela árvore, determinado absolutamente a não se levantar até ter alcançado uma compreensão completa e permanente da verdade. O que aconteceu durante aquela noite extraordinária é descrito de várias maneiras diferentes dependendo de qual tradição budista se está consultando, mas há elementos consistentes através de todas as contas. Alguns relatos descrevem que durante a noite, Siddhartha foi atacado por forças negativas, personificadas como um ser chamado Mara, que representa todas as forças que resistem ao despertar espiritual genuíno. Mara enviou seus demônios para tentar distrair Siddhartha, para criar obstáculos, para lançar dúvidas em sua mente. Mara até tentou seduzir Siddhartha, enviando suas filhas, mulheres extraordinariamente belas, para tentar desviá-lo de sua determinação inquebrantável. Porém, de acordo com os relatos, Siddhartha permaneceu completamente inabalável.
Não foi movido pelo medo, não foi seduzido pelas tentações. Sua determinação era tão completa, seu foco tão intenso, que nada podia desviá-lo. Conforme a noite progredia, conforme as horas passavam lentamente, Siddhartha começou a acessar estados de consciência cada vez mais profundos. Os relatos descrevem que desenvolveu o que é chamado de visão divina, a capacidade de ver todas as suas vidas anteriores. Isto não era simples memória ordinária, mas uma lembrança profunda de todas as existências que havia experimentado através do ciclo infinito de nascimento e morte através dos tempos imemoriais. Compreendeu a lei do karma, a ideia de que cada ação e cada intenção tinha consequências naturais que se desdobravam através do tempo. Compreendeu como suas próprias ações em vidas anteriores haviam determinado sua situação atual. Compreendeu como as ações de todos os seres estavam constantemente criando as circunstâncias de suas vidas futuras através de uma causalidade perfeita e inevitável. Compreendeu também a ilusão fundamental que havia mantido a humanidade em cativeiro através dos séculos, a ignorância sobre a verdadeira natureza da realidade. Os seres humanos viviam sob a impressão e ilusão de que havia um eu sólido e permanente, um núcleo essencial que permanecia constante ao longo do tempo. Mas quando Siddhartha investigou profundamente a natureza deste eu, descobriu que era uma ilusão completa. O que chamamos de eu é na verdade apenas um processo contínuo de mudança, uma agregação de componentes impermanentes que nunca permanecia idêntico de um momento para o próximo. Compreendeu que tudo na realidade era impermanente. Nada duraria para sempre. Toda forma material decairia eventualmente. Todo pensamento passaria e seria substituído por outro. Toda emoção seria substituída por um sentimento diferente. Toda sensação evaporaria com o passar do tempo. O próprio universo estava constantemente em mudança, em transformação, em fluxo perpétuo. E então, conforme a estrela da manhã despontava no horizonte, possivelmente a Vênus ou Júpiter dependendo da data exata em questão, Siddhartha subitamente alcançou o que é chamado de Bodhi, o despertar, a iluminação completa. De acordo com alguns relatos ao avistar a estrela da manhã, ele compreendeu subitamente que nunca havia faltado nada para suas dúvidas. Que toda a busca, toda a jornada, toda a ânsia havia sido desnecessária. Que ele sempre havia sido Buda, que a iluminação não era algo a ser conquistado no futuro, mas algo que sempre havia estado presente. Naquele momento extraordinário, Siddhartha Gautama, um príncipe que havia abandonado tudo para encontrar respostas aos enigmas da existência, tornou-se Buda, que significa o desperto, o iluminado, o completamente acordado. Ele havia alcançado Nirvana, um estado de libertação total do sofrimento, uma experiência que transcendia completamente os limites da compreensão ordinária. Os textos descrevem sua experiência como uma compreensão perfeita, completa e imediata das causas e natureza do sofrimento, e do caminho para sua cessação permanente. Os primeiros ensinamentos e a roda do Dharma. Após sua iluminação, Buda permaneceu em meditação profunda por 7 dias consecutivos, simplesmente absorvendo e integrando totalmente aquilo que havia compreendido. Emergiu deste estado transformado, completamente presente, completamente acordado, completamente livre de todas as limitações ordinárias. Buda permaneceu por algum tempo meditando em Bodhaya, refletindo sobre a experiência extraordinária. Eventualmente, começou a se questionar: deveria compartilhar isto com outros? A verdade que havia compreendido era tão profunda, tão contraintuitiva, que se perguntava se outros seres humanos comuns seriam capazes de compreender e integrar genuinamente. Mas a compaixão de Buda era tão profunda quanto sua sabedoria. Compreendeu que havia inúmeros seres vivendo em ignorância, vivendo em sofrimento desnecessário, vivendo na ilusão que ele havia penetrado e transcendido. Decidiu começar sua jornada como mestre espiritual, viajando pelas regiões da Índia para ensinar ao maior número de pessoas possível. O primeiro lugar para o qual o Buda se dirigiu foi uma cidade chamada Sarnath, próxima a Benares, na margem do rio Ganges. Nesta cidade, havia um parque onde ele havia conhecido 5 ascetas que haviam praticado com ele anos anteriores, durante seus anos de austeridade extrema.
Estes 5 companheiros o haviam abandonado quando ele havia desistido das práticas extremas de mortificação, porque não compreendiam seu novo caminho do meio. Agora, Buda os encontrou novamente e ofereceu seu primeiro ensinamento formal a eles. Este discurso, conhecido como Discurso da Roda do Dharma ou Dhammacakkappatthana Sutta, é considerado um dos textos mais sagrados e fundamentais de todo o budismo. Nele, Buda apresentou o núcleo central de todos os seus ensinamentos posteriores, as 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades. As 4 nobres verdades constituem a base fundamental absoluta da filosofia budista. Tudo aquilo que Buda ensinou, em última análise, é uma elaboração ou explicação mais profunda destas 4 verdades simples mais profundas. Compreender genuinamente estas verdades é, segundo a tradição budista, o primeiro passo genuíno no caminho para a libertação completa do sofrimento. A primeira nobre verdade afirma que existe o sofrimento. Em sânscrito, este sofrimento é chamado de dukkha, uma palavra que é mais nuançada que a simples tradução para a língua portuguesa permite. Dukkha não significa apenas dor física ou tristeza intensa. Significa insatisfação, desconforto, um estado fundamental de descontentamento que permeia toda a existência. Buda ensinou que até os momentos de grande alegria contêm em si a semente do sofrimento, pois sabemos, em algum nível profundo, que aquele estado de felicidade não durará permanentemente. Buda descreveu diversas categorias de sofrimento. Existe o sofrimento óbvio, o nascimento é sofrimento, porque envolve separação e entrada num mundo de incerteza, o envelhecimento é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte é sofrimento, estar separado de quem se ama é sofrimento, encontrar-se com quem se desgosta é sofrimento. Porém, Buda também identificou camadas mais sutis de sofrimento: a tristeza, o lamento, a dor física, a angústia e o desespero. Até a experiência de prazer sensorial é, em certo sentido, sofrimento, porque o prazer é impermanente e sua perda causa pesar. A segunda nobre verdade explica a causa do sofrimento. Buda ensinou que o sofrimento não surge aleatoriamente, mas possui causas identificáveis e específicas. A causa raiz do sofrimento, de acordo com Buda, é o apego, ou tanha. Os seres humanos constantemente desejam, anseiam, perseguem e se apegam a coisas que acreditam trazer felicidade. Desejamos prazeres sensoriais. Desejamos continuar existindo, desejamos possuir coisas. Porém, como todas as coisas são impermanentes, este apego inevitavelmente conduz à decepção e ao sofrimento. Mais profundamente, Buda identificou que a causa fundamental de todo apego é a ignorância, aquilo que em sânscrito é chamado avidya. Somos ignorantes da verdadeira natureza da realidade. Vemos o mundo como composto por coisas permanentes e essenciais quando, na realidade, tudo está em constante mudança e transformação. Identificamos um eu sólido e permanente quando, na realidade, aquilo que chamamos de eu é na verdade uma coleção de processos impermanentes. Esta ignorância fundamental nos leva a desejar coisas mundanas, a nos apegar a experiências e possessões, e finalmente, ao sofrimento. A terceira nobre verdade oferece esperança genuína. Ela ensina que existe uma cessação do sofrimento. Este estado é chamado de Nirvana ou Nibbana em Pali. Nirvana não é um lugar para onde se vai após a morte, não é um paraíso no sentido que outras religiões usam este termo. Nirvana é um estado de ser, uma mudança fundamental na forma como a consciência experiencia a realidade. Mais especificamente, Nirvana é a extinção da ignorância e do apego. É o estado onde não há mais desejo, onde não há mais ilusões sobre a natureza da realidade. Quando os apegos cessam, quando a ignorância é dissolvida, o sofrimento desaparece, não por escaparmos para algum lugar diferente, mas porque a própria causa do sofrimento foi removida. A quarta nobre verdade descreve o caminho que leva à cessação do sofrimento. Este caminho é chamado de nobre caminho óctuplo e constitui o mapa prático para a transformação pessoal. O nobre caminho óctuplo. O nobre caminho óctuplo é frequentemente representado simbolicamente pela roda do Dharma, uma roda com 8 raios. Os 8 aspectos são: compreensão correta, pensamento correto,
fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção correta e concentração correta. A compreensão correta refere-se ao entendimento genuíno das 4 nobres verdades e à compreensão das coisas como elas realmente são. Significa compreender a impermanência, o sofrimento e a falta de um eu inerente. Significa compreender a lei do karma. O pensamento correto envolve o cultivo de pensamentos de renúncia, pensamentos de boa vontade e pensamentos livres de malevolência. Significa treinar a mente para se afastar do desejo, da raiva e da ilusão. A fala correta significa abster-se de mentir, de usar palavras ásperas, de fofocas e de discursos vãos. Significa falar a verdade de forma que promova a paz e reconciliação. A ação correta refere-se ao comportamento ético. Significa abster-se de tirar a vida, de roubar, de conduta sexual inadequada, de consumir substâncias intoxicantes. Um modo de vida correto significa escolher uma ocupação que não prejudique a si mesmo ou aos outros. Um budista deve evitar profissões que envolvem tirar vidas ou venda de armas. O esforço correto envolve o cultivo de qualidades benéficas e o abandono de qualidades prejudiciais. Significa exercer a vontade para eliminar pensamentos prejudiciais. A atenção correta, frequentemente chamada de mindfulness, envolve a presença consciente no momento presente. Significa estar plenamente atento ao corpo, às sensações, aos processos mentais. A concentração correta refere-se ao desenvolvimento de estados estáveis de mente através da meditação. Significa treinar a mente para focar sem distração. A Sangha e a comunidade monástica. Após começar a ensinar, Buda rapidamente ganhou muitos discípulos. Homens e mulheres eram atraídos por sua sabedoria e compaixão. Estes primeiros seguidores eram chamados de bhikkhus, monges. Eventualmente, o grupo cresceu significativamente e se tornou necessário estabelecer diretrizes. Buda estabeleceu um conjunto de regras monásticas chamado Vinaya, que significa disciplina. O Vinaya não era um conjunto de regras criado de uma só vez, mas desenvolvido gradualmente ao longo dos anos. Cobria tudo desde questões de higiene pessoal até questões de relacionamento comunitário. Cada regra tinha um propósito: manter a ordem e promover a prática espiritual. Buda também admitiu mulheres na comunidade monástica, criando uma ordem de monjas. Inicialmente foi relutante, mas após insistência de sua tia Prajapati e de sua antiga esposa Yashodhara, consentiu em ordenar mulheres. Com o tempo, algumas das monjas alcançaram altos níveis de realização espiritual. A Sangha, a comunidade de praticantes, tornou-se um dos 3 pilares fundamentais do budismo, junto com o Buda como mestre e o Dharma como verdade. Aquele que desejava tomar refúgio no budismo pronunciaria uma declaração confiando-se ao Buda, ao Dharma e à Sangha. Os 45 anos de ensinamento. Após sua iluminação, Buda viajaria durante 45 anos pela planície gangética da Índia, ensinando a qualquer pessoa que desejasse aprender. Diferentemente de muitos mestres religiosos de sua época, Buda não exigia pagamento. Sua mensagem era universal. Um dos aspectos notáveis de Buda como mestre era sua flexibilidade e capacidade de adaptar seus ensinamentos. Para alguns discípulos, enfatizava a meditação profunda. Para outros, especialmente aqueles com vidas mundanas, enfatizava a moralidade ética e a generosidade. Ensinou a monges, a reis, a comerciantes, a camponeses. Sua compaixão era tão profunda quanto sua sabedoria. Declínio e morte de Buda. Quando Buda alcançou uma idade avançada, cerca de 80 anos, seus ensinamentos já se espalhavam pela Índia. Tinha um grande número de discípulos e sua Sangha era bem estabelecida. Sentia-se satisfeito em saber que seus ensinamentos haviam sido adequadamente transmitidos. Buda começou a sofrer de uma doença gastrointestinal severa. Num bosque de árvores, próximo a Kushinagara, Buda se deitou em sua lateral e recolheu seus discípulos ao seu redor. Suas últimas palavras foram: tudo o que é composto é impermanente, portanto empenhai-vos pela libertação.
Buda entrou em meditação profunda, passando por diferentes estados de consciência, até alcançar o parinirvana, o nirvana final. Sua existência individual terminou completamente. Mas seus ensinamentos continuariam vivendo através de seus discípulos e de todas as gerações futuras de budistas. Os primeiros concílios e preservação dos ensinamentos. Imediatamente após a morte de Buda, seus discípulos se preocupavam com a preservação de seus ensinamentos. O primeiro concílio budista foi convocado por Mahakasyapa cerca de 3 meses após sua morte. Juntou um grande número de monges sênior em Rajagriha. Durante este concílio, Ananda, o discípulo que havia memorizado praticamente todos os ensinamentos, recitou cada discurso de Buda enquanto os outros monges verificavam se estava correto. Os ensinamentos foram organizados em categorias. O discípulo Pali recitou integralmente o Vinaya, garantindo que as regras monásticas fossem preservadas fielmente. O segundo concílio budista foi realizado cerca de 100 anos depois em Vesali. Surgiram as primeiras questões sobre interpretações divergentes dos ensinamentos. Alguns monges argumentavam que certas regras deveriam ser relaxadas enquanto outros insistiam que deveriam ser mantidas no rigor original. Este desacordo marcou o início da primeira grande divisão. Aproximadamente 250 anos após a morte de Buda, o imperador Ashoka convocou o que é frequentemente chamado de Terceiro Concílio. Ashoka havia conquistado praticamente toda a Índia, mas sofreu uma transformação espiritual profunda após presenciar o sofrimento massivo causado por suas conquistas. Converteu-se ao budismo e se tornou um patrono zeloso. Divisão em escolas, Theravada e Mahayana. Conforme o budismo se espalhava, diferentes interpretações dos ensinamentos de Buda surgiram. Historicamente, o budismo se dividiu em múltiplas escolas. Durante os primeiros séculos havia aproximadamente 18 escolas diferentes. A divisão mais significativa ocorreu no que é chamado de Grande Cisma. A escola Stavira, que significa dos anciãos, era mais conservadora. Preferia manter os ensinamentos de Buda relativamente próximos à forma original. A escola Masasangika, que significa da Grande Assembleia, era mais progressista e aberta a novas interpretações. A tradição Theravada traça sua linhagem continuamente até aos primeiros dias do budismo. É guardiã dos ensinamentos originais, particularmente dos Sutras Pali. O Theravada enfatiza o caminho monástico como o mais direto para a iluminação. No Theravada, o objetivo final é alcançar o Alyatip, um estado de libertação completa. Historicamente, o Theravada se tornou a forma dominante em Sri Lanka, Myanmar, Tailândia, Laos e Camboja. Ainda hoje tem dezenas de milhões de seguidores nestas regiões. O Mahayana, que significa grande veículo, se desenvolveu como uma forma mais acessível ao povo comum. Aceita todos os ensinamentos fundamentais do Theravada, mas acrescenta dimensões adicionais. Uma das principais diferenças é que o Mahayana enfatiza múltiplos Budas em diferentes universos. Outra característica central do Mahayana é o ideal do Bodhisattva. Um Bodhisattva é um ser que dedicou sua vida não meramente para sua libertação individual, mas para ajudar todos os seres a alcançar a libertação. Um Bodhisattva está disposto a adiar seu próprio nirvana se necessário para ajudar outras criaturas. No Mahayana há também a enfatização de múltiplas linhagens de Budas celestiais. Um dos mais populares é o Buda Amida, que possui uma terra pura chamada Sukhavati, o lugar da alegria. Através da invocação sincera do nome de Amida com uma mente confiante, é possível renascer em sua terra pura, onde alcançar a iluminação é muito mais viável. O Mahayana se tornou a forma dominante na China, Vietnã, Coreia, Japão e Tibete. Tem dezenas de milhões de seguidores e está crescendo no Ocidente. A Rota da Seda e expansão para a Ásia. A expansão do budismo da Índia para o resto da Ásia foi impulsionada pela Rota da Seda, uma rede complexa de rotas comerciais conectando a Ásia, Oriente Médio e Europa durante 2 milênios. Ao longo destas rotas viajavam comerciantes, monges e missionários budistas, levando os ensinamentos de Buda para regiões distantes.
Durante o reinado do imperador Ashoka, há aproximadamente 2.300 anos, enviou missionários budistas para o Sudeste Asiático, Himalaia, Ásia Central e até regiões helenísticas. Erigiu monumentos chamados stupas e construiu monastérios onde monges podiam estudar os ensinamentos. O rei Kanisha, um poderoso monarca da Ásia Central que reinava aproximadamente no segundo século depois de Cristo, foi um fervente protetor do budismo que ajudou significativamente sua propagação através da Rota da Seda em direção à China. Budismo na China. Os primeiros registros de budismo na China datam do segundo século a.C. durante a dinastia Han. Inicialmente era visto como religião estrangeira curiosa, mas gradualmente ganhou aderentes através de mestres tradutores que viajaram para a China traduzindo textos budistas do sânscrito para o chinês. O primeiro templo budista oficial foi construído em Luoyang, a capital imperial, por volta do ano 67 d.C. Era chamado Templo dos Cavalos Brancos. Permanece até aos dias atuais como um dos mais importantes templos budistas do mundo. Conforme o budismo se desenvolvia na China, influenciava-se e era influenciado pelo taoísmo. Esta fusão do budismo indiano com conceitos taoístas conduziram ao desenvolvimento do Zen, uma forma de budismo que enfatizava a meditação direta e a experiência intuitiva ao invés de estudos intelectuais extensivos. Durante as dinastias Tang e Song, o budismo se tornou uma força espiritual extraordinariamente poderosa na China. Monastérios budistas acumulavam riqueza e propriedades. Monges budistas contribuíram significativamente para a arte, literatura e filosofia chinesa. Séculos de perseguição durante algumas dinastias não puderam suprimir completamente o budismo. Zen e budismo japonês. O Zen, ou Shan na China, é uma tradição budista que se desenvolveu através da síntese do budismo mahayana com influências taoístas. O Zen enfatiza uma compreensão direta e imediata da verdade através da meditação e experiência vivida, ao invés de confiar principalmente em estudos intelectuais. Segundo a tradição, o Zen tem suas raízes em um discurso especial que Buda deu. Enquanto ensinava seus discípulos, Buda simplesmente levantou uma flor na mão sem dizer palavra alguma. Todos ficaram confusos exceto Mahakasyapa, que sorriu. Naquele sorriso, Mahakasyapa compreendeu aquilo que não podia ser dito em palavras. Esta história ilustra a essência do Zen, uma compreensão que transcende a linguagem conceitual. O Zen foi formalmente estabelecido quando um mestre indiano chamado Bodhidharma viajou para a China, presumivelmente no século VI d.C. Ensinou que a prática direta da meditação era o caminho mais direto para o despertar. O Zen eventualmente viajou para o Japão, onde desenvolveu duas principais linhagens, Zen Soto e Zen Rinzai. O Zen Soto enfatiza a prática do Zazen, meditação sentada silenciosa, como a expressão mais pura. O Zen Rinzai enfatiza o uso de koans, perguntas paradoxais que visam provocar uma compreensão súbita chamada Satori. Durante o período Eia no Japão, o budismo se tornou profundamente integrado à cultura japonesa. Templos budistas floresciam. Arte e arquitetura budistas influenciavam toda a estética japonesa. Mesmo após o surgimento do Shintoísmo, religião nativa do Japão, o budismo permaneceu como força espiritual importante. Budismo da Terra Pura. Uma das formas mais populares do budismo mahayana é o budismo da Terra Pura. Esta forma de budismo apresenta um caminho de prática diferente do Zen. A Terra Pura baseia-se em ensinamentos sobre um Buda chamado Amida ou Amitabha, que significa vida e luz infinitas. De acordo com os ensinamentos, em um tempo passado remoto, havia um monge asceta chamado Dharmakara que fez 48 votos de se tornar um Buda e criar um reino de iluminação chamado Terra Pura. Neste reino não existe sofrimento, doença, morte ou limitações. Há ensinamentos perfeitos do Dharma e as condições para praticar são extraordinariamente favoráveis. A prática principal é a recitação do nome de Amida, chamada Nembutsu em japonês. Um praticante recita repetidamente Namo Amida Butsu, que significa refúgio no Buda Amida. Através da repetição sincera acompanhada de confiança no voto compassivo de Amida, acredita-se que será renascido na Terra Pura após a morte, onde alcançar a iluminação é muito mais viável.
A terra pura se tornou especialmente popular no Japão. Para muitos budistas comuns que vivem vidas ocupadas e não têm tempo para extensas práticas meditativas, a terra pura oferece um caminho mais acessível. O mestre Shinran enfatizava que até mesmo uma recitação sincera é suficiente. Budismo tibetano e Vajrayana. O budismo tibetano, também conhecido como Vajrayana ou budismo tântrico, é uma tradição que se desenvolveu principalmente no Tibete, também em Nepal, Butão, Mongólia e regiões do Himalaia. O Vajrayana incorpora elementos do Mahayana e Theravada, mas acrescenta práticas tântricas distintivas. Vajra significa diamante ou trovão em sânscrito e refere-se à indestrutibilidade. Yana significa veículo. O Vajrayana é chamado veículo do diamante porque utiliza práticas extraordinárias visando alcançar a iluminação em uma única vida. O budismo foi introduzido no Tibete durante o século VII d.C. sob o rei Song Tsengampo. O desenvolvimento mais significativo ocorreu durante os séculos VIII e IX sob os reis Trison Detsen e sucessores. Grandes mestres da Índia foram convidados para o Tibete. Padmasambhava é venerado como fundador do budismo tibetano. Disse que possuía poderes extraordinários e conseguiu converter a população local. Muitas práticas indígenas foram absorvidas e reinterpretadas, criando uma tradição única. O budismo tibetano desenvolveu 4 principais escolas: Nyingma, Sakya, Kagyu e Gelug. Cada tem práticas distintivas e suas próprias linhagens de mestres. A Gelug é a mais jovem, fundada por Tsongkhapa, e é a escola do Dalai Lama. Desaparecimento do budismo na Índia. Ironicamente, embora tenha nascido na Índia, o budismo praticamente desapareceu daquele subcontinente. Este foi um processo longo e complexo causado por múltiplos fatores. Um fator importante foi o ressurgimento do hinduísmo. Durante períodos posteriores, uma forma renovada de hinduísmo ganhou influência entre as classes educadas. Muitas ideias budistas foram absorvidas dentro do hinduísmo. Outro fator importante foi a perda de patrocínio real. Quando reis deixaram de apoiar monastérios budistas, as instituições começaram a declinar. Sem financiamento adequado, os monastérios não podiam manter seus edifícios ou suportar seus monges. O fator mais significativo foi a invasão islâmica do subcontinente indiano. Começando no final do 10º século e continuando através dos séculos XI e XII, invasores muçulmanos conquistaram diferentes partes da Índia. Viam o budismo com seus templos e imagens como idolatria. Muitos destruíram monastérios, queimaram bibliotecas e fizeram conversões forçadas. A destruição da Universidade de Nalanda foi particularmente devastadora. Nalanda era uma das mais importantes instituições de aprendizagem, onde budistas e estudiosos de outras religiões se reuniam. A universidade foi destruída no final do século XII, seus edifícios incendiados e muitos monges mortos. A biblioteca queimou por meses. Até o final do século XIII, o budismo havia praticamente desaparecido da Índia como religião organizada. Alguns estudiosos fugiram para Nepal, Tibete e outras regiões onde seus ensinamentos puderam ser preservados. Budismo no Sudeste Asiático. Enquanto desaparecia da Índia, floresceu no Sudeste Asiático. A tradição Theravada se tornou a forma dominante em Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja e Sri Lanka. Em muitos países, tornou-se não apenas religião mas parte fundamental da identidade cultural nacional. Em Sri Lanka, chegou durante a Choca quando seu filho Mahinda foi enviado como missionário. O budismo se enraizou profundamente, e a ilha manteve a preservação dos textos Pali durante períodos de perseguição em outras regiões. Na Tailândia, tornou-se a religião oficial durante o período Sukhothai no século XIII. Até aos dias de hoje, mantém posição central. O rei Bhumibol passava tempo em monastérios dedicando-se à prática. No Mianmar, o budismo tem história igualmente profunda. O país abriga alguns dos mais importantes sítios budistas mundiais. Budismo nos tempos modernos e contemporâneos. Durante os últimos séculos, o budismo experienciou transformações significativas.
A colonização de partes da Ásia, modernização, urbanização e disseminação do secularismo afetaram a prática. Porém, também durante este período, começou a expandir-se para o Ocidente. Primeiro através de escritos que chegaram às mãos de estudiosos ocidentais, mais recentemente através de migração de comunidades asiáticas e adoção por ocidentais. No século XX, figuras como D.T. Suzuki e Alan Watts ajudaram a introduzir o budismo ao público ocidental. Mestres zen viajaram para a América estabelecendo centros de prática. Comunidades tibetanas em exílio ajudaram a preservar seus ensinamentos. Números significativos de pessoas começaram a se interessar pelo budismo a partir dos anos 60 durante um período de busca espiritual. Budismo na China contemporânea. Após a abertura econômica e social, há crescente interesse pelo budismo entre as gerações urbanas mais jovens. Embora o governo chinês mantenha certo controle sobre instituições religiosas, o número de templos está aumentando. Muitos jovens são atraídos ao budismo como forma de encontrar significado em uma sociedade que muda rapidamente. Budismo no Brasil e América Latina. O budismo no Brasil chegou principalmente através de imigrantes, particularmente japoneses que trouxeram tradições de terra pura e zen. Nas últimas décadas, atraiu muitos brasileiros de origem não asiática. Hoje, o Brasil abriga várias tradições budistas ativas. Centros de zen estão presentes em muitas cidades. Instituições de terra pura mantêm templos históricos. Grupos de budismo tibetano estão crescendo. Atraiu milhares que buscam compreensão mais profunda da mente e filosofia de vida que oferece sabedoria e prática. Muitos adotam práticas budistas enquanto mantêm conexões com outras tradições. A natureza não teísta torna-o compatível com visões seculares. Budismo no Ocidente contemporâneo. Nos últimos 50 anos, tornou-se presença cada vez mais significativa no mundo ocidental. De uma curiosidade obscura conhecida por acadêmicos, tornou-se religião com milhões de praticantes. Atraiu muitos por várias razões. Sua abordagem pragmática e científica para entender a mente o torna compatível com mentalidades seculares. Avanços neurobiológicos sobre meditação foram documentados e validados por pesquisa científica. Oferece abordagem não teísta à vida espiritual. Mostrou-se adaptável ao contexto ocidental. Mantendo seus ensinamentos centrais, assumiu formas que falam aos ocidentais contemporâneos. Foi integrado em terapias psicológicas modernas, programas corporativos de bem-estar, práticas esportivas. Existem milhões de budistas em toda a Europa e América do Norte. Na Suíça, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido tem segmento significativo. Organizações como Federação Budista Europeia funcionam em muitos países. Práticas budistas contemporâneas. A meditação permanece no coração do budismo, em todas as tradições. A meditação de atenção plena, ou mindfulness, tornou-se particularmente popular em contextos seculares. Programas como o MBSR ensinam técnicas budistas em contextos clínicos e educacionais. Retiros meditativos continuam importantes. Centros oferecem retiros de vários comprimentos. Permitem aprofundar experiência meditativa longe das distrações. O estudo dos ensinamentos continua importante. Livros são publicados regularmente. Universidades oferecem cursos sobre história e filosofia budista. A vida monástica continua em muitas partes. Mosteiros existem em toda a Ásia, começando a aparecer no Ocidente. Muitas pessoas passam períodos como monges ou monjas. A prática leiga budista também é vibrante. A filosofia budista e compatibilidade com ciência moderna. Uma das razões para a crescente popularidade é a compatibilidade percebida entre ensinamentos budistas e descobertas científicas modernas. Os ensinamentos sobre impermanência estão alinhados com o entendimento científico de que tudo está em constante mudança. A física quântica, com sua ênfase na natureza probabilística e impossibilidade de observação sem afetar o observado, ressoa com certas interpretações budistas.
Estudos neurobiológicos sobre meditação documentaram que prática regular produz mudanças mensuráveis no cérebro. Áreas associadas com atenção, regulação emocional e empatia mostram maior ativação em meditadores experientes. Isto deu base científica para afirmações budistas sobre benefícios da meditação. A psicologia moderna encontrou valor nos ensinamentos budistas sobre mente e emoções. Teorias sobre como pensamentos criam realidade psicológica e como mente pode ser treinada estão sendo validadas por pesquisa contemporânea. Esta compatibilidade permitiu que o budismo seja apresentado não como religião requerendo fé cega, mas como sistema pragmático consistente com conhecimento científico. Desafios contemporâneos do budismo. Apesar de crescimento contínuo, o budismo enfrenta vários desafios. Em alguns contextos foi absorvido por orientação consumista. Meditação é frequentemente apresentada como ferramenta para aumentar produtividade ou melhorar saúde pessoal. Este enfoque nos benefícios pessoais pode distorcer o propósito original de libertação e desapego. Em algumas regiões historicamente budistas enfrenta ameaças. No Tibete o governo mantém controle apertado sobre instituições religiosas. Em Mianmar, apesar de ser país budista, há tensões entre extremistas budistas nacionalistas e minorias religiosas. Enfrenta desafio de traduzir seus ensinamentos para contextos culturais completamente diferentes. Como adaptará a modernidade, urbanização e valores seculares permanece questão aberta. Há questões sobre relação entre budismo autêntico e budismo de bem-estar ocidental que escolhe ensinamentos que oferecem benefício pessoal imediato enquanto negligencia aspectos éticos mais profundos. O futuro do budismo. Olhando para o futuro, o budismo parece estar em trajetória de contínua expansão e transformação. Na Ásia está experienciando o renascimento. Na China, após supressão, está reaparecendo como força espiritual. No Vietnã, Tailândia, Mianmar e Sri Lanka permanece força viva. No Ocidente continua ganhando adeptos. Centros se multiplicam. Universidades oferecem programas de pesquisa. Está sendo integrado em práticas de saúde mental e bem-estar. Uma tendência significativa é crescente ênfase no budismo leigo e prática integrada à vida cotidiana. Enquanto a tradição monástica permanecerá importante, cada vez mais pessoas encontram maneiras de praticar enquanto vivem vidas familiares e profissionais ordinárias. A tecnologia digital está transformando ensino e prática. Aplicações de meditação, ensinamentos online, comunidades virtuais tornam ensinamentos mais acessíveis. É significativo que está se tornando cada vez mais um diálogo entre tradições. Mestres de diferentes tradições se comunicam, compartilham práticas, aprendem uns dos outros. Esta abertura pode levar à compreensão ainda mais profunda. A essência permanente do budismo. Apesar de todas as transformações, divisões, adaptações e modernizações através de 25 séculos, certas essências permaneceram constantes. No coração sempre esteve o reconhecimento que sofrimento é realidade fundamental, mas existe caminho para sua cessação. Este ensinamento continua sendo relevante e poderoso. A ideia é que cada pessoa é responsável por sua própria libertação, que não há salvador externo, mas que através de prática diligente e compreensão profunda a transformação é possível, permanece central. A ênfase na ética, sabedoria e concentração como pilares permanece consistente. A compaixão, bondade e desejo de ajudar todos os seres a escapar do sofrimento, valores enfatizados pelo Mahayana, também permanecem parte integral. Siddhartha Gautama, um príncipe que abandonou tudo para encontrar respostas aos enigmas da existência, finalmente encontrou aquilo que buscava e ofereceu ao mundo inteiro um caminho prático para a libertação genuína que permanece relevante e transformador até aos dias de hoje. Os ensinamentos se espalharam de um pequeno reino na Índia antiga para praticamente todas as partes do mundo. Transformaram-se, adaptaram-se e reinterpretaram-se enquanto viajavam, mas os ensinamentos centrais permaneceram viáveis e relevantes. Milhões praticam o budismo hoje. Alguns vivem vidas monásticas integralmente dedicadas. Outros integram ensinamentos em vidas seculares.
Alguns praticam formas devotacionais enquanto outros praticam meditação solitária. Alguns enfatizam estudo intelectual enquanto outros enfatizam experiência vivida. Apesar desta grande diversidade, a continuidade conectando o meditador em mosteiro tibetano com um monge em Kyoto, com alguém recitando a Amida em cidade moderna, com um estudioso em Sri Lanka e finalmente com aquele príncipe indiano antigo que primeiro reconheceu o sofrimento universal e encontrou caminho para sua cessação. O budismo provou ser tradição espiritual notavelmente resiliente e adaptável. Enquanto muitas religiões declinaram em certas regiões, consegue florescer em novos contextos. Enquanto muitas se enrijeceram em doutrinas fixas, mantém abertura para a reinterpretação baseada em experiência vivida. No mundo moderno, agitado e frequentemente perturbador, os ensinamentos budistas sobre impermanência, desapego, compaixão e libertação através de compreensão e prática continuam a oferecer consolo, sabedoria e caminho prático para aqueles que buscam significado, paz e realização espiritual verdadeira. Assim termina nossa jornada através dos 25 séculos de história do budismo, desde seus primórdios na Índia até sua presença global contemporânea. Esperamos que esta narrativa tenha ajudado a iluminar não apenas a história factual, mas também a essência viva e dinâmica desta tradição espiritual que continua transformando vidas em todo o mundo. Boa noite, viajante do canal Vozes do Silêncio. Que a sabedoria ancestral do budismo, transmitida fielmente através de 2500 anos de história profunda, tenha tocado suavemente seu coração nesta noite tranquila. Que os ensinamentos eternos do Buda sobre a impermanência universal, a compaixão genuína e a libertação verdadeira possam permanecer em sua mente enquanto você mergulha gradualmente em repouso profundo e restaurador. Que possa descansar plenamente agora, levando consigo a paz que vem somente da compreensão genuína e da sabedoria ancestral. Até a próxima noite de histórias, que encontres o repouso que procuras. Durma bem, viajante do silêncio. O conhecimento do Buda o abençoe eternamente.